E vamos inaugurar o Babigudos Dias Frios. Gente, tava tão animado pra fazer esse primeiro desenho, vocês não têm noção. Esse, no caso, não sou eu. É meu irmãozinho mais novo, tá? Ele começou pintando, porque a gente fez o desafio pintando só com tons azuis, tá? Ele tá usando as canetinhas da minha mãe, que são de outra marca, então por isso que elas são branquinhas, assim. Eu tô usando a minha de 262 cores, então, vai ficar diferente, não sei o que e tal. Vai não muito, tá? Não vai ficar muito diferente não, mas vai ficar bem legal, na verdade. Ele começou essas canetinhas da Shenhui, que inclusive eu vou trazer vídeo depois pra vocês testando canetinhas da Shenhui, que eu vou fazer um pouquinho melhor, tá? Do que ele fez, porque ele fez assim, do jeito mais corrido possível. E assim, gente, ele não tá acostumado a pintar com canetinha de ponta brush, então vocês vão ver que vai ficar muito falhado, assim, tipo umas partes muito... uns brancos assim no meio do colorido, muito marcado, muita coisa, mas porque ele não tá acostumado a pintar com essa pontinha brush, ele tá acostumado a pintar com aquela ai meu Deus do céu, a dicção foi embora, a pintar com aquela pontinha comum. Então é aquela pintura de zigue-zague que fica no mesmo lugar, assim, pintando 50 pedacinhos, não sei o que, minúsculo e tal. E aí essa que ela pega um espaço mais extenso, que você pode ir lá no sul e voltar pro norte, ele não tá acostumado a usar. E aí ele tenta fazer como se fosse aquela outra canetinha, e aí por isso vai ficando bem marcado. E aí ele também não tem muita paciência, assim, pra repassar, fazer uma segunda mão nem nada, então vai ficando assim, entendeu? Mas eu juro pra vocês, gente, as canetinhas são maravilhosas. Spoiler do próximo vídeo, tá? Porque eu vou postar testando canetinhas da Shenhui com vocês e simplesmente o desenho fica incrível, fica tão bom, mas tão bom que eu já tô pensando em encomendar uma pra mim também, porque esse kit é maravilhoso. Enfim, ele começou aqui a pintar e aí a gente fez um desafio pintando tudo só de azul, porque eu já tinha feito um vídeo pintando tudo só de verde, né? Mas aí ele falou assim, eu chamei ele pra pintar um vídeo comigo, que era pra ser o desafio trocando a cada 5 minutos. Spoiler de novo de outro vídeo que vem aí. Mas enfim, eu chamei ele pra pintar esse trocando 5 minutos e ele falou assim, bora fazer. Só que eu precisava de 2 celulares pra poder filmar as duas pessoas pintando, né, gente? Porque eu não queria fazer só eu pintando e aí só mostrando que a outra pessoa pintou enquanto eu tava pintando, sabe? Eu queria poder mostrar os dois lados, eu e a outra pessoa pintando ao mesmo tempo. Mas ele tava sem bateria no celular e aí ele não queria pintar naquela hora também. Eu não queria pintar naquela hora porque já era de noite, essa hora que a gente foi pintar. E aí a gente precisava de um espaço maior, então a gente ia pintar lá na mesa da cozinha. E aí os mosquitos iam carregar a gente, a iluminação não ia estar boa. E não tinha como eu carregar a ring light pra lá. Então eu falei, não, vai ter que ser pra amanhã. E aí ele queria muito pintar no dia. Ele falou assim, não, mas eu quero pintar agora. Bora fazer alguma outra coisa. Tem algum outro coisa na sua lista aí que você quer fazer? E a gente faz junto. Aí eu falei, a gente podia fazer um desafio de pintando tudo de uma cor só, então, aí você pode escolher a cor. Ele falou no final das contas pra eu escolher a cor, porque ele falou assim, não sei, gostei da ideia, mas não sei que cor escolher, nem o desenho escolher, então você pode escolher o desenho e a cor. E aí eu escolhi pintando tudo de azul, porque eu vi esse desenho na neve, né, deles esquiando e tal, achei que fosse combinar bastante. Apesar de que no fim eu fiquei me sentindo muito incomodada, porque tem neve demais, aí eu não pintei a neve de azul, né, gente, pelo amor de Deus. Só que aí, pelo fato de eu não ter pintado a neve, ficou muito espaço branco, e aí eu fiquei incomodada, porque tá muito branco. Eu falei, mas era pra estar preenchido, igual aquele do verdinho, que ficou 100% tudo verdinho. Ai, coisa linda, maravilhosa, meu Deus, que saudade daquele desenho. Mas enfim, aí escolhi esse desenho, escolhi o tom azul, começamos a pintar. E aí ele fez tudo assim, né, com essas canetinhas. Ele escolheu tons de azul bem vibrantes mesmo para as roupas, né, tanto para um quanto para o outro. E ele fez as pranchinhas de esqui iguais, tá, gente? Então, eles têm esse azul acinzentado mesmo, nos dois, ele vai passar nos dois, e aí a mesma marquinha nos dois também, na mesma cor. As arvorezinhas, eu sei que vocês repararam, né, mas vou comentar do mesmo jeito. Ele fez 2 tons de verde não, meu Deus, é azul. Oh, gente, eu não tô roubando, eu juro que ele não tá roubando também, tá? É azul. Eu sei que parece um pouco verde, mas lá na tampa tá escrito azul e no swatch também parece azul. Então quando a gente passou, era azul. E outra, como eu sempre digo pra vocês, se tá escrito azul na tampa, a gente considera. A não ser uns que tinha assim, cinza azul. E aí era tipo 100% cinza escuro, cinza chumbo. Eu falei, não vou considerar esse aqui azul de jeito nenhum, sinto muito. Esse cinza aqui até passa, porque ele parece um pouco azulzinho mesmo, mas os outros tá muito escuro, sem condições.
E aí acabou ficando um desses assim, que parece verde, gente, mas não é, é azul. É igual aquele outro desenho que eu fiz o desafio de verde com vocês, e aí alguns verdes pareciam amarelo, outros pareciam marrom, mas tava escrito verde, tá valendo como verde. Ele pintou o céuzinho das casinhas, né, o céuzinho das casinhas tá cheio de nevinha, ele pintou tudo de azulzinho, do mesmo tomzinho de azul. E aí ele pintou as botinhas aqui de um, o narizinho de um também de azulzinho. E eu achei interessante que ele não quis pintar os bonecos. Eu acho que ele pensou que bonequinho azul fosse demais pra ele, né? Tipo, ai, muito alienígena, não parece real. Então não vou pintar. E aí ele não pintou os bonequinhos, tá? Tipo, ele só pintou as roupinhas dele, os acessorinhos e tal. Mas o ursinho mesmo, o cachorrinho, ele não quis pintar. Ele deixou eles branquinhos, pintou só o focinho mesmo e é assim que foi. Eu acho que ele já tá quase finalizando, na verdade. Ele vai pintar as toquinhas e eu acho que ele finaliza por aí. Mas vamos dar uma olhada. Eu acho muito engraçadinho gravar com ele, porque quando a gente começou a gravar, logo antes, na verdade, ele falou assim, ai, Ju, o que eu falo? Como é que eu começo? Não sei o que, assim, achando que ele ia aparecer, assim. Eu falei assim, amorzinho, você não vai falar nada, porque vai aparecer só suas mãos pintando mesmo, não vai aparecer seu rostinho. E mesmo que você quisesse falar alguma coisa, só se for na hora da edição, porque como eu vou precisar cortar e acelerar o vídeo todo, não vai ter como você falar alguma coisa durante a gravação. Mas se na hora da edição você quiser falar alguma coisa, você pode vir, participar e tal, falar o que você quiser. Aí ele falou assim, quero não, tá bom assim, deixa assim mesmo. Aí ele já tinha terminado o desenho e eu falei assim, Gabriel, você não vai pintar o céu? Vai deixar o céu todo branco? Aí ele falou, nossa, verdade, eu tinha esquecido de pintar o céu. E eu falei assim, e as potinhas? E as janelinhas da casa aí? Ele pintou todas as casas da mesma cor, vocês repararam. Aí ele falou assim, nossa, verdade. Aí ele voltou pra pintar o céu. E aí eu não sei o que já acho que aconteceu aqui, que ele pintou o céu de 4 tons diferentes e não foi nem na horizontal, entendeu? Ele dividiu na vertical mesmo. E aí falou, aqui eu vou meter um cinza azulado bem no meio pra fazer uns rastros aqui de divisão. E vai ficar assim. Aí depois ele fez até como se estivesse fazendo uma sombrinha ali do bichinho, em volta da árvore, em volta do bichinho. Eu falei, mas sombra no céu, gente? Isso existe? Na cabeça dele existe, gente. O que tem? Deixa quieto. Deixa meu bichinho, ele é só um bebê. Enfim, ele pintou ali, finalizou fazendo as sombrinhas que ele queria no céuzinho dele. E foi isso. O bichinho dele eu achei que ficou bem bonitinho. Essa toquinha dele ficou uma gracinha. Esses pomponzinhos azuisinhos clarinhos, gente, eu adorei. O que vocês acharam? E agora sim, finalmente é a minha vez de pintar o meu Bobbie Goods Dias Frios. Gente, eu tava tão assim, vocês não têm noção. Eu tava muito nervosa de pintar esse, simplesmente pelo fato de ser o original, tá? Essa é a minha primeira pintura no original. Também foi a primeira pintura do meu irmão mais novo, né, e tal. Minha mãe e meu pai já pintaram bem 7, 8, por aí. Mas é a primeira vez que eu consigo pintar ele, que eu sentei pra pintar ele e eu tava muito nervosa de fazer alguma besteira nele. Porque assim, eu digo que assim, não é legal fazer besteira em nenhum deles, né? Nem no falso, nem no original. Mas no original eu gostaria de ter um pouco mais de cuidado, sabe? Porque é o original, gente. Pelo amor de Deus, tem ali um selo de garantia, Bobbie Goods, entendeu? Então assim, eu fiquei muito nervosa na hora de pintar. Eu peguei todos os tonzinhos de azul ali que eu considerava azul, né? Porque como eu disse pra vocês, tá escrito azul em vários, mas tem alguns que não parecem nem um pouco azuis.
são muito verdes ou são muito cinzas. E aí eu só ignorei mesmo. Aí comecei a pintar, né? E o céu, por exemplo, mesmo, eu fiz com um azulado que ele é meio cinza, E na hora que a gente passa ele primeiro, ele parece mais cinza do que azul, mas ele vai secando, ele vai ficando um azul tão clarinho que eu fiquei apaixonada nele. Então eu uso ele várias vezes já. Eu já usei ele várias vezes. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Essas canetinhas são do meu kit de 262 canetinhas, tá? Então vocês podem ver que veio bastante tomzinho de azul. Assim como vocês viram no meu videozinho de unboxing também, quem não viu, corre lá, tá? Tá no vídeo shorts, tem um vídeo fazendo unboxing desse kit de 262 canetinhas. Eu faço swatch com vocês. Vocês veem quantas canetinhas vieram de cada cor. Gente, meu Deus do céu, horrores de canetinhas maravilhosas. Peguei os tons de azul diferentes pra fazer as árvores, tá? Então aquelas árvores mais do fundo eu fiz com um azul mais escuro. Essas árvores do meio eu fiz com um azulzinho médio. E essas árvores mais da frente eu fiz com azulzinhos mais claros. Azul claro? Não, mas azuis mais claros do que aqueles azuis que estão pra lá, tá? Inclusive eu acho até que foi um azulzinho bem parecido com o que o Gabriel usou naquele outro vídeo. Nesse vídeo mesmo, né? Mas, tipo, no dele. Eu achei que ficou parecidinho. E aí eu deixei algumas partes brancas, eu acredito que vocês tenham reparado, porque é pra dizer que a neve caiu, entendeu? Porque tá nevando, né? Eles estão esquiando na neve, então claramente tem neve nas árvores. Mas eu ainda não sou muito boa nesse negócio de estar fazendo neve, né, gente? Eu sei que muita gente faz, assim, de deixar espacinho branco na neve, no desenho, pra poder representar aqui a neve, porque quando a gente vai passar a canetinha acrílica, fica manchado, né? Não fica, tipo, 100% branco mesmo. Então eu preferi deixar assim também. E aí eu não sabia bem se era melhor deixar a parte de baixo da árvore branquinha ou a parte de cima. Aí eu acabei deixando sempre na parte de cima. Tem uma árvore ali no meio que eu deixei a parte de baixo, outra parte de cima. E aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa obscura é essa que eu fiz? E aí depois eu voltei pro padrão que eu tava seguindo, que é deixar só a parte de cima de cada partezinha da árvore branca, né? E aí depois eu vim adicionando uns detalhezinhos, gente, com caneta posca, tá? Então não se preocupa não. Aí passei, né, depois que finalizei as árvores, passei pra pintar os ursinhos, porque não tem mais o que fazer, né? A gente ia pintar o ursinho, pintar o coisinha de esqui e pintar as casinhas. E assim, não tem mais, né? É que nem eu falei pra vocês, eu fiquei muito arrependida de ter escolhido esse desenho, porque não tem muita coisa pra pintar. E eu gosto, assim, de deixar o desenho super preenchidinho, todo colorido, todo com as cores. Claro que dá pra ter uma parte branca assim, lógico, aqui ou ali, mas eu gostaria de deixar ele o mais preenchido possível. E como a maior parte desse desenho é neve, eu fiquei muito incomodada com o fato de eu não poder pintar a neve. Quer dizer, eu até poderia, né? Mas eu achei que ia ficar muito esquisito, então eu preferi não fazer. Se vocês pintaram já esse desenho e vocês fizeram de um jeito diferente, tipo, eu pintei a neve, Júlia, eu fiz assim, assim, assado. Deixa aqui nos comentários. Me avisa, assim, como é que vocês fizeram. Me fale aí qual foram as ideias de vocês, o que foi que vocês mudaram, o que vocês mudariam, inclusive, né? Mas, enfim. Fui pintar o outro bonequinho também, tá? Então, pintei esse queridinho aí. Pintei a botinha dele com um tom mais escuro. E, gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu adorei a menininha do lado. Sim, pra mim é um menininho e uma menininha. Eu acredito que pra vocês também, né? Mas nunca se sabe, pra vocês pode ser diferente. Mas enfim, a menininha eu achei que ficou tão bonitinho. Eu usei 2 tonzinhos de azul pra pintar o coisinha dela todo, menos a botinha, né? O lookinho dela todo. Então, o macacãozinho tá tipo um azul meio puxadinho pro roxo, igual os pompons e partezinha da toquinha. E o resto tá tudo com um azul clarinho. A blusa de baixo, o restinho da toquinha, né? Os enfeitezinhos assim. Eu achei que ficou tão bonitinho, gente, tão delicadinho. E aí depois eu peguei um outro azul pra poder pintar as botas. E eu vou dizer pra vocês que eu não gostei muito desse azul das botas, não. Tipo assim, eu gostei do azul, mas não gostei do azul lá, entendeu? Nesse sapato. Eu acho que eu podia ter escolhido um outro tom de azul que ia ficar mais bonitinho. Mas tudo bem também, gente. Não ficou feio no final das contas, né? Ele ficou bonito. Ele só que eu achei que poderia ser um outro azul. Mas enfim. Aí pintei a pranchinha do querido ali. Vim pintar essa pranchinha aqui. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que a parte mais difícil foi escolher a cor das pranchas, gente. Porque a cor da roupa deles eu escolhi assim, ó, num flash. A cor das árvores, a cor do céu,
Agora, a cor da prancha, eu falei, misericórdia, do que é que eu vou pintar? Eu acho, principalmente, porque eu já tinha pintado várias coisas, né? Já tinha usado vários tons de azul pra pintar árvore, pra pintar roupa, pra fazer isso, pra fazer aquilo. E aí, chegou na hora da pranchinha de esqui, eu falei, já usei 90% dos azuis. E agora? Me sobraram 10% aqui e eu não sei bem do que usar. Aí, no fim das contas, ficaram essas cores mesmo. Eu espero que tenha ficado legal pra vocês. Pra mim, até que ficou. Eu até que gostei. Não gostei muito da dele, não vou mentir, tá? Eu achei que esse azul escuro aqui no meio desse azul claro não combinou. Poderia ser outro tom de azul, tanto pro claro quanto pro escuro. Eu acho que podia ter sido uma escolha mais feliz, né? De tons de azul. A da menina não, a da menina eu já achei que casou melhor. Porque são tons que combinam, né, gente? Eu devia ter escolhido logo 2 tons escuros pra esse daqui, que ia ficar melhor. Mas enfim. Aí depois eu peguei um azulzinho e fui fazendo manchinhas por eles, porque eu não queria deixar eles brancos, gente. Eu acho que é muito sem graça deixar eles branco, assim. Ai, são ursos polares. Sem graça. Pode ser que algum dia eu acabe fazendo um ursinho polar, mas honestamente, não gosto muito. Eu acho que eu fiz naquele da lanchonete, não fiz? Um que ele tá de roqueiro, que ele tá com jaqueta de couro, uma camisa vermelha, uns piercing na orelha. Eu acho que eu deixei ele todo branco. Mas aí, que nem eu falei pra vocês, ó, eu botei piercing na orelha, eu botei uma jaqueta de couro, entendeu? Então ele não tá pelado, branco, pelado, sem nada, entendeu? Não tá só branco. Tem alguma coisa ali pra colorir um pouco ele. Então, acho que ficou até legalzinho. Mas é muito difícil eu conseguir pintar ele todo de uma cor só ou deixar ele todo branco, gente. Não gosto muito, não. Eu gosto dele manchadinhos. Eu acho que vocês já notaram, né? Quase todo vídeo meu, todos os ursinhos, cachorrinhos, coelhinhos, ou seja lá quais animais tiverem na página, eles sempre estão um pouquinho manchadinhos. Seja com manchinhos em formato de coração, ou manchinhos em formato de estrela, ou de flor, ou assim, sem definição, só umas coisas meio esquisita, meio ondulada, meio água-viva, sei lá. Aí depois eu peguei aquele cinzinho azulado ali que eu passei no céu. Acho que foi o que eu passei no céu, né? Não tenho muita certeza, eu acredito que sim. E aí eu vim fazendo sombra, tá, gente? Fiz ali a sombrinha ali do bumbumzinho dela, das costinhas dela na nuvem, fiz a sombrinha dele também. E aí depois eu fiz o rastro, né, do caminho que eles passaram, porque afinal de contas, se vocês estão esquiando na neve, vai ficar o caminho pelo qual vocês passaram na neve, vocês não acham? A neve não tá chegando tão rápida assim a ponto de cobrir, dizendo 3 segundos que eles passaram por aquele caminho. Então fiz um caminhozinho de neve também, né? Achei que esse detalhe era importante. E aí eu acho que acho que essa é a última coisa que eu faço nesse desenho, tipo, antes de vir com a posca pra fazer os detalhinhos finais. Então fiz ali o caminho, fiz as sombras e aí vim com a posca. Foi isso mesmo. O último passo, gente, que eu faço nesse desenho é pegar a posca e fazer 1 bilhão de bolinhas em todas as partezinhas de baixo da árvore, pra dizer que tá ali salpicadinho de neve, né? Porque assim, vamos supor, caiu um monte de neve na parte de cima. Tá ventando, gente, porque tá caindo neve, tá tendo vento. E aí, as nevinhas de cima que vão acumulando, vão caindo e se espalhando pela árvore, né? Então vai caindo um pouquinho pra baixo, vai caindo. E ela vai ficando um pouquinho ali enfeitadinha, toda de neve e tal. Eu achei que eu podia fazer uns floquinhos de neve, assim, pelo céu, ou até mesmo neles, fazer umas bolinhas de neve caindo neles. Afinal de contas, pode ter certeza que tá caindo neve neles enquanto eles estão esquiando. Mas eu não tive coragem, tá, gente? Eu não vou mentir, não. Eu não tive coragem de fazer isso. Eu fiquei com muito medo de tentar fazer e fazer besteira, ou fazer no lugar errado, ou fazer do tamanho errado, sei lá, sabe? Achei que não ia dar certo. Aí eu deixei quieto. Deixei pra lá, falei, não, vou fazer só nas árvores mesmo, não vou inventar muito, porque como eu disse pra vocês, eu fiquei com medo desse desenho, porque era o meu primeiro desenho no Bobbie Goods original, e eu não quero estragar o meu Bobbie Goods original, gente. Não que eu tenha estragado algum no antigo, além daquele do bordado, que até hoje eu não superei. Mas, eu não quero estragar nenhum, né, então... Ai, Júlia, tá se segurando muito por causa do medo? Tô me segurando muito por causa do medo, tô sim. Vou admitir, sou covarde, sou. Tá bom? Mas, quem sabe, em breve tenho um pouco mais de coragem e faço uns efeitinhos melhores pra vocês. Mas até lá, eu preciso estudar um pouco como que eu vou fazendo esses efeitos, porque assim, chegar do nada e fazer não dá, gente. Esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários se vocês gostaram ou algum outro desafio ou alguma coisa assim.
Aliás, não se esqueçam de marcar na primeira página qual foi o desenho que vocês pintaram no dia, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!